Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. Sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Supremo Tribunal Federal mantém lei do Ceará que proíbe pulverização aérea. Mercado volta a reduzir estimativa de inflação e vê PIB maior em 2023. Rio de Janeiro confirma o terceiro caso de gripe aviária. Nenhum caso de contaminação humana no país até agora. 4.800.000 sacas são estimadas na colheita de café no estado de São Paulo em 2022-23. Um aumento de 10% em relação à temporada anterior. E você vai ver ainda que a União das Queijarias Paulistas trouxe ao público uma feira com algumas das melhores produções artesanais do estado. Essas e outras notícias a partir de agora para começar a semana no Jornal Terra Viva. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou para validar a lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas. Por unanimidade, o plenário decidiu pela constitucionalidade da norma. Pesa contra a pulverização aérea o entendimento da Corte sobre riscos ambientais e para humanos. A lei estadual tinha sido questionada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com o argumento de que violaria a livre iniciativa e os objetivos da política agrícola. A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras indígenas. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Em votação nominal e simbólica, o plenário aprovou na semana passada a urgência na apreciação do projeto de lei. Falando da inflação deste ano, que teve uma nova revisão de queda. Os novos números do Boletim Focus indicam que o IPCA deste ano deve ficar em 5,71%. Na semana passada, economistas e instituições consultadas pelo Banco Central estimavam a inflação de 2023 em 5,8%. Para 2024, a previsão segue em 4,13%. As estimativas para a taxa Selic continuam inalteradas, em 12,5% para 2023 e 10% para 2024. Já o desempenho da economia brasileira teve revisão de alta e está estimado em 1,26% hoje. O Boletim Focus da semana passada projetava o PIB nacional em 1,2%. Para o ano que vem, a estimativa foi mantida em 1,3%. Silmar César Miller, boa noite para você. Boletim Focus, emitido pelo Banco Central, mas com a participação de vários especialistas, economistas do mercado, enfim, do Brasil inteiro. Esse boletim está ficando mais otimista aí ultimamente, não está não, Silmar? Tem razões sólidas para esse otimismo aí? Boa noite, querido. Olá, Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, a gente tem notado aqui um certo otimismo crescente a cada consulta feita pelo Boletim Focus do Banco Central aos economistas e especialistas aqui do mercado financeiro, e é o que aconteceu nesta segunda-feira. Pessoal mais otimista com relação ao desempenho do PIB, Produto Interno Bruto, o pessoal está achando que está melhorando e a previsão aumentou agora para 1,26% o crescimento do PIB brasileiro neste ano de 2023. Era 1,20% a semana passada, isso tem sido uma constante ultimamente, uma melhora a cada semana que passa. E alguns economistas, até bem conceituados, estão prevendo até um desempenho melhor do nosso PIB. Alguns já falam em algo próximo a 2% de crescimento, que é uma novidade nesse momento, né? Quando a gente lembra lá no início do ano que a perspectiva era extremamente pessimista, se pensava em um crescimento de no máximo 0,5% ou nem isso. Então, a situação melhorando em termos de perspectivas econômicas, e o que chama mais atenção é que mesmo com o crescimento da economia, normalmente leva a um cenário inflacionário. Na contramão, né, dessa possibilidade, os economistas consultados pelo Boletim Focus estão prevendo uma queda no ritmo de crescimento da inflação.
expectativa agora para o final do ano é 5,71%, a inflação medida pela economia aqui, pelo Banco Central, pelos economistas consultados. Era 5,80 uma semana atrás. Ou seja, crescimento com a inflação caindo. Isso é uma boa notícia e a gente espera, claro, que isso se confirme. É claro que ainda tem muita coisa que vai rolar pela frente, toda a política do governo ainda bastante confusa por enquanto, ainda em votação, ainda no Congresso, não tem nada ainda muito claro, muito definido, mas a perspectiva está ficando cada vez mais otimista e isso chama atenção. É possível que isso leve agora a um terceiro efeito, que é a redução gradativa da nossa altíssima taxa de juros, a taxa Selic. Tem reunião do Banco Central agora em junho. Ainda não existe a perspectiva de um início de redução nesta próxima reunião, mas possivelmente a partir de julho, o Banco Central, caso continue esse cenário otimista com relação à economia e com relação à inflação, o Banco Central comece efetivamente a reduzir a taxa básica de juros, hoje em 13,75, para chegar no fim do ano, conforme esperam os economistas consultados pelo Banco Central, chegar a 12,5 ou até menos lá no finalzinho deste ano de 2023. A gente torce para que isso aconteça. Portanto, as perspectivas estão ficando um pouquinho mais otimistas na contramão daquilo que se imaginava no início do ano, Márcio. Pois é. Ô, Silmar, hoje feriado dos Estados Unidos, é isso? Mas e os negócios aqui pelo Brasil, hein? Como é que ficaram? O mercado um pouco morto nessa segunda-feira por conta da falta de referências das bolsas americanas. Nova York e nem Chicago funcionaram hoje, feriado chamado Memorial Day, que é um feriado importante para os americanos, que ele reverencia seus mortos nas guerras em que os Estados Unidos participaram. Então, feriadão, na verdade, que emenda com o fim de semana, não funcionaram as bolsas referenciais aqui para os nossos mercados. Aqui no Brasil, destaque para o DOG, voltou a subir hoje, 0,5%, fechou a R$ 5,01. Índice Bovespa, mercado de ações na B3 com queda hoje, 0,5%, a 110.300 pontos. Bolsas internacionais com pequenas variações hoje, não funcionam as bolsas americanas, mas na Ásia, por exemplo, a Bolsa de Xangai fechou em leve alta de 0,3%, na Europa o índice DAX, na Bolsa de Frankfurt, com leve queda de 0,2%, petróleo hoje fechou com alta de 0,2%, 77 dólares e 7 centavos o barril. Nos mercados de commodities que funcionaram aqui no Brasil hoje, mercado futuro, por exemplo, na B3, mostrando o boi aqui voltando a cair, o contrato de maio 1,1%, o contrato de junho fechou estável a R$ 243 a arroba, nesse caso sem alterações, portanto. Milho no mercado futuro da B3 mostrou altas hoje, acompanhando o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago na sexta-feira. O milho deu um salto na sexta-feira, preocupações com o clima nos Estados Unidos, isso repercutiu positivamente aqui também na Bolsa brasileira. Contrato de julho na Bolsa fechou em alta de 0,2%, na B3, R$ 58,45 a saca de 60 quilos. O contrato de setembro já mais firme, alta de 0,9% a R$ 61,85. Esse é o retrato do mercado que funcionou nesta segunda-feira, feriadão nos Estados Unidos, Márcio. Muito bem, Silmar. Olha, antes de encerrar, te entrego aqui um abraço do Plínio Nastari, presidente da Tatagro. Estive lá hoje entrevistando ele, entrevista que vai ser exibida daqui a pouquinho. Ele falou, leva um abraço para o Silmar. Tá entregue, Silmar. Obrigadão, grande abraço para o Plínio também. Obrigado. Valeu, boa noite, Silmar. Até amanhã. Valeu. E foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma ave silvestre na capital do Rio de Janeiro nesse fim de semana. Esse já é o terceiro confirmado no estado. As pessoas que trabalharam no resgate são monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde no Rio de Janeiro. As outras aves migratórias com a doença foram recolhidas na Praia dos Tamoios, em Cabo Frio e São João da Barra. Para detectar com antecedência e evitar a disseminação do vírus em animais domésticos e silvestres, o governo do estado criou um plano de comunicação entre órgãos competentes para informar a morte de aves suspeitas, assim como pessoas com suspeita de síndrome gripal com histórico de contato com essas aves. O Ministério da Agricultura instalou um centro de operações de emergência agropecuária para combater a influenza aviária.
O objetivo do centro é atuar como mecanismo de articulação entre diferentes órgãos para uma resposta rápida e eficiente à doença, após a decretação de estado de emergência zoossanitária no Brasil, que aconteceu no último dia 22 de maio. O centro vai ser responsável pela divulgação de informações à população, identificação e adoção de mecanismos de apoio aos órgãos do Ministério. A seguir aqui no JTV, evento tradicional no maior cafezal urbano do mundo marca o início da colheita do café. E você vai ver ainda, Agro Brasília 2023 alcança quase 5 bilhões de reais em negócios fechados. Detalhes depois do intervalo. Até já. Olha só, já está em análise no IBAMA o pedido de reconsideração da decisão para exploração de petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. Já está em análise pelo IBAMA o pedido de reconsideração de decisão feito pela Petrobras, que quer explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, na costa do Amapá. Esse pedido foi protocolado pela Petrobras junto ao IBAMA na última quinta-feira. O IBAMA informou que não há um prazo máximo para a etapa deste recurso, porém, há um prazo máximo para todo e qualquer recurso, que é de 1 ano. A Petrobras planeja explorar petróleo e fazer a perfuração de poços na costa do Amapá, a 175 quilômetros da costa do estado, em águas profundas. E, para isso, precisa de uma autorização do IBAMA, que já negou esta autorização na primeira tentativa da Petrobras. Nessa segunda tentativa, nesse pedido de reconsideração de decisão, a Petrobras ofereceu aí mais logística, inclusive ofereceu ações de apoio em caso de vazamento de óleo na região. Uma nova operação para que seja mais eficiente qualquer tipo de resposta em relação a vazamento de óleo ali na foz do Rio Amazonas. Em 5 dias, a Agro Brasília 2023 movimentou o agronegócio e o balanço mostra que as cifras foram altas. Os contratos com os bancos chegaram a quase 5 bilhões de reais em negociações. Nós tivemos um volume negociado de 4 bilhões e 800 milhões de reais, um público de 175 mil espectadores e 562 expositores na feira. Realmente foi um resultado muito bom. A gente pôde perceber aqui que a feira foi muito movimentada, que muitos setores venderam mais que o ano passado, como veículos, irrigação, insumos, né, e realmente compensou alguma queda no setor de máquinas. E realmente, eu acho que mais uma vez aí cumprimos o objetivo, né, de aproximar o produtor com o expositor, com o fabricante, com aquele que tem a oferecer a tecnologia, né, com os bancos. E acho que a feira foi um sucesso e esperamos que no ano que vem, mais uma vez, nós vamos repetir esse sucesso. Parabéns à direção da Agro Brasília. Gente, vamos falar da IPAMIG agora. A IPAMIG, né, que é um órgão vinculado aí à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Pois é, a IPAMIG traz agora uma nova edição do Informe Agropecuário, que é uma importante publicação, né, e agora tem como tema remineralizadores e práticas de regeneração do solo. Por isso, a gente vai falar dessa publicação que mostra a importância da utilização da tecnologia regenerativa e o seu potencial de disponibilização de nutrientes para o solo. Quem vai contar para a gente melhor os detalhes é o José Mário Lobo, que é pesquisador da IPAMIG. José Mário, obrigado aqui pela sua presença. Seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre muito bom ter a IPAMIG com a gente aqui. Então explica para a gente, José Mário, por gentileza, quais são esses remineralizadores, porque eles são tão importantes assim. Obrigado, Zé Mário. Boa noite. Boa noite. São insumos minerais derivados de rochas ricas em silício. Silício é o segundo elemento em termos de abundância na crosta terrestre. E elas passam por um processo de cominuição, né? É o famoso pó de rocha, já conhecido pelos produtores, quando eles utilizam o calcário, por exemplo, sulfatos, rochas fosfatadas. E a finalidade é de melhorar as características físicas, químicas e biológicas dos solos. E os resultados, né? Você falou que é melhorar as características físicas e químicas do solo, mas os resultados, né, que estão sendo apresentados com esse trabalho aí, são que resultados? Qual é a diferença, porcentagem, por exemplo, de melhora? Então, a diferença que a gente tem observado dentro de uma proposta de manejo onde você trabalha também com a ativação da biologia do solo,
você tem a diminuição dos custos, né? Isso ficou muito relevante agora com esse aumento do custo dos insumos, né? Dos fertilizantes. O Brasil tem uma alta dependência, né? Os fertilizantes nitrogenados e potássicos, 96%, segundo os dados da ANDA, em 2020 foram importados, né? E também as fontes de potássio das rochas, os sais, eles são uma proporção muito pequena. Então, você tem uma série de fontes regionais que você pode utilizar como fonte de potássio. Então, você tem um custo menor, um uso de um insumo que é regional, se diminui essa dependência, né, da importação que o nosso setor tem hoje, e que tem essa forte influência em relação à oferta do produto, a questão cambial, né, com a guerra na Ucrânia, isso se intensificou, né, esse problema em relação ao custo e à disponibilidade desses elementos. E o resultado é que você tem boas produtividades e com a diminuição do custo de produção e com a melhora em relação à saúde do solo. Olha só, José Mário, eu gostaria de passar o jornal inteiro debatendo com você e trazendo detalhes, né, para o produtor, para o pecuarista, para o agricultor, né, mas infelizmente o tempo é curto. Fala para a gente como é que faz para conseguir esse informe, aí, essa publicação tão importante para que o produtor fique por dentro de todo esse trabalho que vocês fizeram. Não, basta acessar o canal da EPAMIG, né? epamig.com.br, e lá você consegue acessar a revista no formato eletrônico, ou pode também comprar a revista que a empresa faz o envio pelo correio. Muito bem, perfeito. José Mário Lobo, que é pesquisador da EPAMIG, trazendo os detalhes para a gente. Muito obrigado e parabéns sempre às pesquisas da EPAMIG em Minas Gerais. Seja bem-vindo sempre aqui conosco, viu? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Zé Mário. Um evento tradicional no maior cafezal urbano do mundo marcou o início da colheita do café, sabe aonde? Aqui na capital paulista. O maior cafezal urbano do mundo fica na zona sul de São Paulo, dentro do Instituto Biológico, que há 16 anos promove o evento. Uma cerimônia simbólica que marca o início da colheita, onde o público pode colher os grãos e conhecer mais sobre a cafeicultura. Para a gente é uma vitrine tecnológica esse cafezal, porque por trás dela tem pesquisa, tem desenvolvimento, tem inovação, tem tudo para a gente mostrar o que a gente faz para chegar ao café em pó ou solúvel, qualquer tipo de café na gôndola do supermercado. Antigamente, o cafezal só tinha 2 variedades de café e agora conta com 8. Tudo para que as pessoas consigam ver a diferença de cada uma delas, produzidas no mesmo ambiente e condições climáticas. Isso é importante porque quem vem, mesmo em relação ao que a nossa expertise do Instituto, que é a parte sanitária, a gente consegue mostrar em loco. A colheita de café no estado de São Paulo é estimada em 4.800.000 sacas, o que representa um volume de mais de 290 mil toneladas na safra 22-23, representando um aumento de mais de 10% em relação à temporada anterior. O que explica é o trabalho que a nossa agricultura faz. É um trabalho muito sério, muito focado, sempre a pesquisa atuando, a nossa extensão sempre dando todo o apoio. Tufi é cafeicultor na região do Circuito das Águas Paulista há mais de 20 anos. Nesta safra, teve o desafio de lidar com o excesso de chuva. Mesmo assim, ressalta que a produção está boa e não impactou a qualidade do grão. Então a gente está esperando muita qualidade e a gente quer que esse café chegue aqui em São Paulo da melhor maneira possível, café especial. E coloque especial nisso, né? Olha, a seguir você vai ver a previsão do tempo para todo o país e também que a União das Queijarias Paulistas traz ao público
uma feira com as melhores produções artesanais. Oh, meu Deus, começar a semana falando de queijo aqui depois do intervalo. Até já. Nos primeiros 15 dias de maio, a produção de açúcar no Brasil passou de 2,5 milhões de toneladas e o etanol anidro, que é misturado à gasolina, avançou 40%. Olha só, esse crescimento é um anúncio muito positivo para a economia do Brasil. Quem explica para a gente é o Plínio Nastari. Tive a oportunidade de conversar com ele hoje e ele traz detalhes desse balanço da cana para a gente. Dá uma olhada. A safra de cana 23-24 é cerca de 50 milhões de toneladas maior esse ano do que foi o ano passado, porque o clima ajudou, tanto em 2022 quanto nos primeiros 4 meses de 2023. Na primeira quinzena de maio, em particular, nós tivemos tempo seco. Isso permitiu que as usinas avançassem na colheita e na moagem de cana-de-açúcar sem interrupções, não havendo dias perdidos de chuva para moagem. Olha, é uma combinação de coisas, porque quando aumenta a produção, o produtor comemora também, né? Então, só que quando aumenta a produção, normalmente em commodities, né, o preço cai. Então, o ideal é que haja uma combinação entre volume e preço que remunere o produtor. Nesse momento, o açúcar está remunerando e está cobrindo o custo, mas no caso do etanol, os preços estão momentaneamente abaixo do custo médio de produção. Então, é uma situação assim que, no caso do etanol, não está favorecendo o produtor, mas vai resultar em preços mais baixos para o consumidor, sem dúvida alguma. Agora, é bom para o produtor ter aumento de produção, ter tempo seco para moer a cana durante a safra? É bom, porque quando você tem muita disponibilidade de cana, o ideal é ter condições de moer toda essa cana. Então, um tempo mais seco permite que se moa toda a cana disponível. Primeiro, mais disponibilidade de combustível líquido renovável, limpo, que reduz emissões para as nossas cidades. Para o consumidor, a oportunidade de consumir mais produto produzido localmente e não gasolina importada. O Brasil continua importando volumes muito grandes de gasolina. E essa produção de etanol e esse consumo local fazem com que esses recursos fiquem dentro do país, gerem emprego, gerem economia circular, gerem desenvolvimento. Então, é muito virtuoso esse aumento de consumo e é isso que a gente espera que aconteça com a redução de preços ao produtor, transmitida adequadamente para o consumidor. Porque na composição dos índices de inflação, combustíveis são elementos importantes, e aí não é só o etanol, é também a gasolina, mas vamos lembrar que 27% do que se chama gasolina aqui no Brasil é, na verdade, etanol anidro misturado à gasolina. Então, quando o preço do etanol anidro hidratado ficam mais competitivos, isso ajuda a controlar o preço de gasolina e do etanol hidratado, que é usado pela Frota Flex. Então, isso ajuda para a economia e o bolso do consumidor. Esse efeito eu acho que vai ser percebido nos índices de inflação nos próximos 30 a 60 dias. É o agronegócio que está gerando um superávit de 60 bilhões de dólares por ano. Então, através das exportações de todas as commodities, soja, milho, carnes, né, vermelha, aves, suínos, e também açúcar e etanol, café, suco de laranja. O agronegócio tem uma conta positiva na balança comercial de mais de 60 bilhões de dólares. Muito obrigado, Plínio Nastari, presidente da Datagro, por nos receber hoje e trazer esses detalhes importantes. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira. Quem conta para a gente, está conosco aqui, é a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, o deslocamento da frente fria vai manter ainda as instabilidades
sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e também o sul de Mato Grosso. Essas pancadas de chuva acontecem com bastante persistência ao longo do dia e devem ter grande volume acumulado, principalmente na faixa do litoral paulista. No Paraná, Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul, a chuva também deve aparecer de maneira mais persistente. A zona de convergência intertropical provoca instabilidades ainda no norte do país, mas com menor volume acumulado. Na costa norte do Nordeste também chove de maneira isolada, assim como em áreas do sertão nordestino e na faixa do litoral baiano. Já em relação ao sul do Pará, áreas do centro-oeste, também Tocantins, norte de Minas Gerais e boa parte da Bahia, além da metade sul do estado gaúcho, tempo firme deve prevalecer. Falando nas temperaturas, nesta terça-feira, máxima de 30 graus em São Luís, 36 em Palmas e na metade sul do país, principalmente entre Paraná e o Rio Grande do Sul, as temperaturas devem ser mais baixas. 17 de máxima em Curitiba e apenas 22 em Porto Alegre. Nesta semana, a chuva ainda vai ficar mais concentrada no norte do país, mas o deslocamento da frente fria, somado também a uma área de baixa pressão que deve se instalar na costa do sudeste do país a partir desta quinta-feira, traz umidade para Mato Grosso do Sul e também para o estado de São Paulo. Entre 20 e 40 milímetros são esperados para essa região, e essa umidade beneficia os cultivos em andamento, como é o caso do milho segunda safra, principalmente no estado paulista, que está precisando de mais umidade. Na próxima semana, a chuva ainda deve aparecer no sul do país, mas com menor volume acumulado, entre 5 e 20 milímetros apenas são esperados, e a concentração no norte ainda deve prevalecer, mais de 80 milímetros em áreas do Amazonas, Roraima, inclusive umidade muito bem-vinda para a soja de Roraima, Pará e também o Amapá. Em relação a boa parte do centro-oeste, sudeste, Mato Piba e áreas do nordeste do país, tempo firme ainda prevalece, favorecendo os trabalhos em campo, colheita do café no Espírito Santo, Minas Gerais, colheita também da laranja em São Paulo e boa parte do centro-oeste deve avançar com a colheita do algodão. Já em relação à faixa do litoral nordestino, 20 milímetros são esperados, beneficiando também áreas de cacau na região de Ilhéus, na Bahia. Obrigado, Luísa. Gente, a União das Queijarias Paulistas trouxe ao público uma feira com algumas das melhores produções artesanais do estado. Olha só, o Sérgio Awad, lá em Três Corações, estava animado para ver essa reportagem. Olha isso, Sérgio, veja só. Diversificada e pautada na originalidade. Essa é a produção queijeira artesanal em São Paulo, que conquista os mais variados paladares. Para celebrar este cenário, queijarias do interior do estado apresentaram seus produtos para consumidores da capital, na Feira do Caminho do Queijo Artesanal Paulista. Aqui nessa feira, os consumidores conseguem encontrar queijos de todos os tipos, de todas as famílias de queijo, todos concentrados aqui e de qualidade excelente. Então você não precisa mais queijo europeu. A gente ainda tem o nosso queijo paulista, que é de nível internacional. O Grupo Caminho do Queijo Artesanal Paulista é formado por 17 produtores do interior do estado. Com o lançamento da campanha Coma Mais Queijo Paulista, a ideia é aproximar essas queijarias do consumidor final. Chegou uma hora em que a gente achou que isso já merecia uma campanha, porque somos muitos agora, somos 17 queijarias neste grupo, fazemos mais de 200 tipos de queijo. A Feira do Caminho do Queijo Artesanal Paulista é fruto da união das queijarias em prol do setor, o que reforça a qualidade e a visibilidade da produção. Das pessoas saírem daqui e levarem para casa essa experiência, essas novidades, né? Então a gente estava ali na barraca da Pardinho e as pessoas adorando os queijos e conhecendo, né? Vendo os queijos nossos que foram premiados. Então tudo isso vai ser levado, né, para casa depois que acabar o evento. A evolução da qualidade dos queijos do estado de São Paulo expressa também a melhoria da legislação focada nos pequenos produtores. E hoje realmente a gente percebe que
já evoluiu bastante. A Secretaria de Agricultura ela está dando um apoio muito grande, né? E eu acho que agora é sucesso para todos, né? O exemplo da produção queijeira inspira outras atividades artesanais, como é o caso da charcutaria. Acho que elas entendem agora um pouco mais a coisa do produtor artesanal. Nós da JAI sentimos muito essa coisa da lei, porque é uma coisa que vem se moldando aos poucos. Eu acho que o queijo, conforme ele ganhou essa visibilidade muito grande, a lei abraçou essa visibilidade e tornou as coisas muito mais fáceis para ele, né? A próxima edição da feira só deve ocorrer no ano que vem, mas as queijarias que fazem parte do mapa do queijo do estado já estão de portas abertas para receber os turistas. Viemos até vocês, mas a gente convida vocês para visitarem a gente também. Então entrar no Instagram, site das queijarias, ver como cada uma tem o seu esquema de receptivo e visitar quem produz o seu alimento. É vontade que dá na gente, né? Eu acho que quem vai ficar bravo com a gente hoje aqui, Flávio, vão ser os mineiros. Nós acabamos de mostrar queijo em São Paulo. E nós vamos mostrar queijo agora no sul do país, porque aconteceu nesse fim de semana um concurso para escolher qual a versão mais gostosa de queijo e doce de leite. Sabe aonde foi? Em Porto Alegre. Ô, Tiziano, você tá de brincadeira, hein? Você teve essa missão dura aí de conferir? Conta pra gente, então. São 121 tipos de queijos. No histórico prédio da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, uma viagem pelos sabores do produto artesanal de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Alguns são com um gosto um pouquinho mais forte, apimentados. E esse aqui, que eu escolhi, o Alma, ele é amanteigado. Nossa, purinho, não precisa nem de acompanhamento, é muito bom. A Glaucia e o Jurandir vieram de Sarandi, no norte do estado, onde criam as vacas, produzem o leite e o queijo. O produto ganhou 2 versões, uma com nozes e damasco e outra temperada com alho, cebola e salsa. Surge a ideia, assim, tipo, das pessoas querer uma coisa diferente. Comer uma coisa diferente, de sentir, de comer e querer comer de novo. Não é apenas uma feira. Aqui os produtos também são avaliados por 32 especialistas em leite e derivados. Os jurados são de 5 estados, do Uruguai e do Chile. E os melhores são premiados. O concurso também avalia 22 doces de leite artesanais. O Arthur já faturou 2 vezes o prêmio de melhor do estado e veio de Uruguaiana, na fronteira, em busca de mais uma medalha. Também apostou na inovação. A gente foi atrás de 2 importantes produtos do Nordeste do Brasil, que é o cacau do sul da Bahia e a flor de sal do Rio Grande do Norte. E aí a gente aproveitou para dar uma brasilidade ao nosso doce de leite. Olha só, hein? Ô, mineirada, meus conterrâneos, ficar bravo com a gente não, mas os gaúchos paulistas estão tentando passar a perna na gente aí com essa história de queijo e doce de leite. Mas é bom, né? É um patrimônio nosso, do Brasil inteiro. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui, começando a semana no Jornal Terra Viva. Que a sua semana seja extremamente produtiva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue aí na madrugada, no período noturno. Vou deixar um convite também, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem um leilão virtual Mercado do Criador de Muares. Eu tô de olho para ter a minha mula de patrão. Será que é hoje? 8h30. Gente, um convite, fica com a gente, ó.